Sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de cranioestenose. Acompanhe aí. Nos outros vídeos aqui do canal, nós já falamos sobre a doença cranioestenose. Nós já falamos sobre o diagnóstico e hoje eu vou falar sobre os tipos de cranioestenose. E vocês vão ver que coisa interessante que o formato da cabeça da criança é tão típico quando ela desenvolve essa doença que muitas vezes o neurocirurgião com experiência, só de olhar, ele já sabe qual é a cranioestenose, às vezes, muitas vezes sem fazer nenhum exame, tá? Bom, o formato da cabeça da criança, ela vai variar de acordo com o tipo de sutura craniana que está fechada. Então, se a criança tem a sutura coronal fechada de um lado apenas, a gente vai ter uma plagiocefalia anterior. Se ela tem a sutura coronal fechada dos dois lados, ela vai ter uma braquicefalia. Se ela tem a sutura sagital fechada, uma escafocefalia. Se ela tem a lambidoide fechada de um lado, ela vai ter uma plagiocefalia posterior. A lambidoide fechada dos dois lados é muito rara, tá? Mas eventualmente o formato do crânio seria uma braquicefalia posterior. Mas a gente nem usa esse nome porque, como eu falei, esse fechamento ele é muito raro. Bom, esses nomes parecem muito complexos, mas a verdade é que eles apenas refletem o formato que o crânio dessas crianças vão ter. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, como eu citei, a plagiocefalia anterior, que é a sutura coronal fechada, a cabeça da criança vai ficar torta, né, com esse formato que a gente chama de trapezoide. Quando a gente tem a sutura sagital fechada, que é a escafocefalia, vocês vão ter esse formato que vocês estão vendo, que é um crânio alongado, né? Um crânio comprido. Quando a gente tem as duas coronais fechadas, que é a braquicefalia, vocês vão ver esse formato, que é uma cabeça com a fronte da criança achatada. E quando vocês têm a lambidoide fechada, vocês vão ter uma plagiocefalia posterior, que também tem esse formato assimétrico, torto, só que fechado na parte de trás. E por último, nós temos aqui a trigonocefalia. A trigonocefalia acontece quando a criança tem o fechamento da sutura metópica, que é essa sutura que fica aqui na frente, no meio da testinha da criança. Quando essa sutura se fecha muito precocemente, geralmente até antes da criancinha nascer, a gente tem este formato que parece uma quilha, né? Que é por isso que a gente chama de trigonocefalia. Tem esse formato triangular em quilha, que é o formato típico dessa cranioestenose. Quando o neurocirurgião pediátrico vê esses formatos, ele já vai desconfiar de que a criança tem uma cranioestenose. E muitas vezes no exame físico é possível palpar uma crista, uma elevação, que às vezes os próprios pais conseguem passar a mão na cabecinha da criança e falar: doutora, eu tô sentindo aqui um altinho, um morrinho. Esse altinho é a sutura que está fechada. Se a gente tiver essa suspeita, daí a gente vai prosseguir essa investigação com outros exames, né, com exames de imagem, onde a gente vai poder comprovar o fechamento dessa sutura. Lembrando que a cranioestenose é uma doença de tratamento cirúrgico. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre quais as opções de tratamento que a gente tem para essa doença. Fique ligado e não perca. E se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui e continue acompanhando o nosso canal. A gente se vê na próxima.